Como cristãos, o que devemos pensar sobre o meio ambiente, especialmente por sabermos que a Terra está corrompida, continuará sendo corrompida e um dia será destruída e queimada em um grande lago de fogo? Não é de admirar que às vezes tenhamos dificuldades para saber a maneira correta de lidar com as preocupações ambientais. Nesta semana, conversaremos sobre o que a Palavra de Deus diz a respeito dessas preocupações. Então, mantenha esse livro sagrado aberto e confira o que ele diz sobre o cuidado da criação. O programa Lições da Bíblia está começando. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Gênesis 2:15. Tema da semana: Cuidando da criação. Estamos começando o programa Lições da Bíblia desta semana. É sempre um prazer estarmos juntos aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e você já sabe que aqui no programa Lições da Bíblia, o nosso desejo é sempre retirarmos da Palavra de Deus mensagens importantes para o nosso dia a dia. E através das conversas, das discussões, das saudáveis discussões que temos aqui na bancada, todos nós crescemos e vamos entendendo um pouco mais do maravilhoso plano de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe sempre a você e a sua família. E eu quero apresentar agora os nossos amigos que estão participando aqui do programa desta semana. Pastor Jorge Williams, do Rio de Janeiro. Não é Williams, né, pastor? É Williams, né? Williams. Jorge Williams. Isso. Um prazer muito grande recebê-lo aqui, pastor. Prazer é nosso, pastor. É uma alegria estar partilhando aqui com a bancada, com meus amigos aqui e também com o pessoal de casa, as lições maravilhosas de Deus para o nosso crescimento, para a nossa edificação espiritual. Que maravilha. O pastor Jorge é pastor da igreja de Botafogo, uma igreja histórica, tradicional, dentro da história da Igreja Adventista no Brasil. O nosso abraço a todos os amigos que ali congregam e o abraço também aos nossos amigos do Rio de Janeiro, aqui representados pelo pastor Jorge. Uma boa igreja, uma bela igreja ali, não é, pastor Jorge? É uma boa igreja. Temos ali uma boa irmandade, né? Uma irmandade que procura fazer a vontade de Deus e pregar o evangelho numa região assim muito singular ali no Rio de Janeiro. Com certeza. Eu também tenho o prazer de apresentar o pastor Júlio César. Pastor Júlio César, também do Rio de Janeiro, não é, pastor? Rio de Janeiro, pastor. E seja bem-vindo aqui à bancada do programa. Pastor, uma alegria muito grande, pastor Laerte, pastor William, somos amigos. Você, querido amigo, queridos telespectadores do programa Lições da Bíblia, nosso abraço carinhoso para que esse programa, mais um programa, possa ser algo muito especial na vida de todos vocês. Que bom. O pastor Júlio César, ele coordena uma área muito especial da Igreja Adventista ali no Rio de Janeiro e ele coordena uma área que nós chamamos de área da Escola Sabatina, não é, pastor? Escola Sabatina. Esta linguagem Escola Sabatina é uma área da Igreja Adventista, para você que não conhece, onde nós sempre estudamos porções da Palavra de Deus. Aliás, este manual de estudos que nós temos aqui em nosso programa, eu sempre mostro para vocês, ele é um manual que também utilizamos neste programa de Escola Sabatina, não é, pastor Júlio César? E é sempre um prazer poder oferecer para você esse conteúdo, você já sabe, você pode ter acesso a esse conteúdo no blog do programa Lições da Bíblia. Está tudo bem por lá no Rio de Janeiro, não é, pastor? Tudo bem, pastor. Então, bem alegres, animados, aquela animação de podermos trabalhar bastante para falar do amor de Deus para muitas pessoas que não conhecem ainda essa esperança que é Jesus. Que bom, maravilha. Prazer recebê-los. Eu quero convidá-los e convidar a você que está assistindo para juntos orarmos agora, para começarmos o estudo dessa semana. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de abrirmos a Tua Palavra agora. Que recebamos de Ti a orientação para a nossa vida como cristãos nesta terra, por Jesus. Amém. Amém. Será que nós temos realmente responsabilidade com relação ao meio ambiente como cristãos?
É sobre esse assunto, né, amigos, que nós vamos discutir um pouco mais dentro dessa visão do manual de estudos que nós temos. E qual a opinião de vocês? A gente deve ter esta preocupação em cuidar da criação de Deus, o que Deus espera da gente? Vamos começar com o pastor Jorge. Olha, eu acredito que todos nós temos uma relação de interdependência. Nós fazemos parte de um meio. Nós não podemos ignorar o fato de que nós dependemos do meio para a nossa própria sobrevivência. Dado esse princípio e partindo desse pressuposto, se nós não cuidarmos do meio onde nós vivemos, nós estamos comprometendo a nossa própria subsistência. É verdade. Pastor Júlio, a sua opinião também sobre o tema. Esse tema é um tema muito empolgante, é um tema muito atual. Aliás, se você parar para analisar que o terceiro milênio começa e as angústias de um planeta que está gemendo, porque você vê aí locais onde você nunca poderia imaginar que haveria seca. O Amazonas, tivemos seca no Verdade. Amazonas e tivemos enchente no Nordeste. Isso aqui é em termos de Brasil. Olhando o mundo inteiro como ele se encontra, a preocupação por exemplo, dos níveis, né, de graus da própria temperatura da Terra, que aumenta cada dia mais, e a preocupação com relação ao meio ambiente, é alguma coisa assim que nos preocupa como um todo, e para Deus acima de tudo, porque ele idealizou, arquitetou, planejou cada detalhe do planeta para que houvesse vida com extrema qualidade. Exatamente. Mas nós estamos vivendo um momento de medo, há um medo. Exatamente. Até quando a gente vai continuar tendo vida com qualidade? E a gente, pastor, o senhor queria falar alguma coisa? Não queria interromper? Veja, nós temos uma linha para crermos na origem do homem com base no criacionismo. Quando nós partimos para essa linha, admitimos que Deus é o nosso Criador. E ao entender e ao admitir que Deus é o nosso Criador, nós, embasados na palavra, encontramos um texto na Bíblia que diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, há aí já uma ordem imperativa de uma atividade que Deus deu ao homem em relação ao meio ambiente. Então, isso não é de agora, né? Apesar de que essa consciência ecológica, essa consciência de cuidado pela natureza, ela surgiu assim, ela florou com mais veemência há 30 anos atrás. Antes disso não havia. Quando o homem percebeu que o meio ambiente estava comprometido. Sim, né? não havia uma preocupação latente acerca de cuidar do meio. Até porque, veja, Laerte, nós estamos inseridos dentro de um pensamento capitalista. E o pensamento capitalista reza o seguinte: a natureza, ela serve para gerar recursos. Quando a gente parte para esse campo, a gente caminha nessa direção, a gente só tira da natureza e não repõe, não dá de volta, não cuida. Né? Não dá tempo para a natureza se recuperar também. Né? A gente pega, por exemplo, os madeireiros, aqueles que desmatam ali a Amazônia e outras regiões do Brasil, vão apenas desmatando, não vão reflorestando. Quer dizer, a gente precisa dar tempo para a natureza se recuperar também. Exatamente. Né? Eu acho que é realmente a sua visão corretíssima nesse aspecto aí. Agora, os movimentos hoje que existem, né, há muitas ONGs, né, muitas organizações não governamentais por aí, que estão defendendo o verde, as matas e os animais e os oceanos. Às vezes, a gente percebe assim, algumas muito bem intencionadas e outras dão um tom quase que exagerado aos seus métodos de ajudarem na proteção da natureza. Vocês acham que esses movimentos que às vezes exageram demais na questão do cuidado do meio ambiente, eles precisam fazer isso para que chamem a atenção ou para que um pouco do que for feito depois disso já sirva para amenizar? Por que será que alguns exageram até nessa questão? Parece-me que falta um equilíbrio muito grande. A intenção é muito boa. Mas quando você fica imaginando uma pessoa, por exemplo, que para defender, por exemplo, a preservação das lagostas, é um exemplo nítido aí, e você chega furtivamente, como acontece na América do Norte, num restaurante e você vê a degustação de lagosta, mas para preservar a lagosta, alguém chega, pega a lagosta
furtivamente coloca dentro de um saco plástico com água, pega um helicóptero e coloca a lagosta no mar novamente. Eu fico imaginando essa atitude, embora a gente entenda por trás de tudo isso uma vontade explícita de demonstrar, de proteger, aquele ser vivo, né? Mas eu fico imaginando assim, o que não poderia ser feito de uma forma muito mais ampla, muito mais abrangente, se nós olhássemos do ponto de vista bíblico, que Deus levou o homem para ser uma espécie assim de um gestor do meio ambiente, utilizando de uma forma racional, adequada, de uma forma inteligente, cada recurso sem desperdício, com simplicidade. E isso, aí eu acho que nós poderíamos fazer um trabalho assim de muito mais eficácia. Então, se por um lado há essa boa vontade de tentar mostrar ao mundo a necessidade de preservação, por um lado, alguns extremos que poderiam ser canalizados numa direção onde os resultados pudessem ser muito maiores. Eu diria o seguinte, veja, nós temos que olhar esse problema do meio como um todo. A gente não pode canalizar. Existem sites, por exemplo, que alegam que a captura anual de lagosta chega a quase 200 mil toneladas por ano. Mas isso é um foco em cima de um ser vivo, dentro da grande biodiversidade que existe na natureza. Né? Agora, note, se eu tenho uma preocupação tão extrema com a lagosta, não é, ou com qualquer outro animal do meio, eu preciso parar um pouquinho para ampliar a minha visão e saber que o humano também faz parte do meio. E às vezes eu defendo exageradamente a captura da lagosta ou a captura da baleia, não sou contra essa captura desenfreada, mas eu esqueço em algum momento... Você não é contra ou você é contra não, a captura desenfreada? Veja, eu não sou contra a defesa. Eu não sou contra a defesa. A defesa, ok. A defesa do meio. Já me apavorei aqui. Eu fiquei preocupado aqui. Mas eu defendo a ideia de que nós temos que ampliar a nossa visão para poder ver que existem também crianças sofrendo, seres humanos com carência, né, de ter uma vida mais sólida. Então, eles também fazem parte do meio. Então, se nós vamos partir como cristãos para defender um certo equilíbrio, nós temos que ver que tudo é obra das mãos de Deus, humano e não humano. É verdade. E a gente também precisa entender assim que a defesa em favor do meio ambiente, ela deve ser uma defesa ponderada, mostrando para o mundo que nós dependemos deste meio para a nossa sobrevivência. Se eu tenho uma indústria, estou colocando no ar gás tóxico, né? Fumaça tóxica, se eu estou lançando nos rios produtos químicos fortes, matando os peixes, quer dizer, ou seja, quanto tempo eu quero viver nessa terra tendo essas ações, não é? E você está correto, quer dizer, ao proteger o meio ambiente, eu protejo o homem, né? Protejo o ser humano, né? Então, realmente é uma questão bastante interessante. Há pouco tempo até ouvi um pessoal que defende as baleias aí, entrando na frente dos dardos lá, né? Para que não matasse a baleia. Bonita ação, uma ação corajosa, louvável. Louvável, né? Eu louvo esses movimentos que... Emociona você ver essa coragem. De defender o planeta, né? Mas também temos que defender o homem, as crianças abandonadas, né? Está perfeita aí a análise. Agora, vocês vivem numa região muito bonita, né? De grande beleza natural. E onde vocês vivem ali, vocês percebem já a ação devastadora do homem? Vocês que vivem ali no Rio de Janeiro. Eu estive recentemente, isso que você acabou de colocar, isso me faz lembrar, recentemente estava em Paraty, e com ambientalistas e um mestre na área de biologia, e ele especializando-se na área de engenharia agrícola. E estava ali visitando a Mata Atlântica. Ela tem ali, por exemplo, Palmito Jussara. Palmito Jussara, ele já é praticamente algo em extinção, o que era extremamente ali rico em toda a Mata Atlântica. E o trabalho que a gente estava procurando até desenvolver é com a agricultura familiar, que as famílias pudessem valorizar as plantas nativas daquela região, não explorando para tirar um pedacinho de palmito pequeno, mas você fazer algo que você possa ter para você plantar, para você subsistir e para você fornecer sem degradar a natureza. Então, isso eu estou dando um exemplo pequeno, mas você vê a própria lagoa,
Você vê da Baía de Guanabara, é impressionante você vindo de avião, assim, a quantidade de detritos e esgotos, por mais que haja um programa pena, lá. Né? De uma região tão bonita, É né? verdade. Agora, nós como cristãos, nós sabemos que a terra, ela vive num contexto do pecado. Nosso mundo vive num contexto do pecado, né? Não tem como nós fugirmos dessa realidade. Agora, o que a Bíblia ensina, então, sobre esse destino final da terra? Já que nós estamos nessa marcha do pecado de destruição, o que a Bíblia diz sobre esse destino final da terra? A Bíblia fala que um dia a terra terá fim. Né? E alguns, embasados nessa afirmativa, alegam, então, se a terra vai ter fim, então eu não preciso cuidar do ambiente, deixa que o ambiente logo, né, se consuma aos poucos e que aí eu até dou uma ajuda a Deus para poder terminar o processo. Eu acho que, como cristãos, nós não podemos partir nessa linha de raciocínio. E explico por quê. Nós precisamos tomar algumas medidas partindo da ideia seguinte: eu sei que eu vou morrer um dia, mas nem por isso eu deixo de cuidar do meu corpo, da minha saúde. Todos querem viver. E eu começo a transferir isso para a realidade da saúde do planeta. Eu sei que o planeta será destruído um dia, mas eu não posso abrir mão de fazer a minha parte cuidando daquilo que é obra das mãos de Deus. Agora, você tocou num ponto, nós estamos com o tempo bem em cima aqui para terminarmos o bloco, mas um telespectador enviou uma pergunta para a gente. Eu quero aproveitar porque está dentro desse contexto e vale a pena a gente ouvir a pergunta e já responder agora. Ok. Olá, meu nome é Andressa. Eu tenho uma pergunta. Não seria um exagero nós preocuparmos tanto com questões ambientais quando Jesus voltará em breve acabando com esse mundo de pecado? É bem dentro desse contexto que eu estava dizendo, né? Eu lembrei da pergunta e realmente há muitas pessoas que pensam assim, já estamos no mundo de pecado mesmo, vamos empurrar para a cova de vez. Né? Se vocês me permitem, eu li um artigo, né? Eu li um artigo antes de vir para cá, de John Bowden. Ele escreveu um artigo chamado Guardadores do Jardim. É um artigo muito interessante, eu acho que vale a pena ler. E ele pontua algumas coisas interessantes ali. Ele diz assim, nós, para responder essa pergunta telespectador, nós temos que levar em consideração 3 itens básicos. Primeiro, compreender a base bíblica da ecologia. Quem é o Criador? Deus. Segundo, compreender a realidade da crise ecológica. O mundo está em crise ecológica. Em várias áreas, né? Seja nas geleiras, seja no deserto, seja em meio à Mata Atlântica, enfim. E terceiro, as medidas que nós podemos fazer como cristãos para solucionar ou para ajudar ou para contribuir com uma qualidade de vida melhor no meio em que vivemos. Então eu achei muito interessante essa linha de raciocínio. Muito interessante mesmo. Muito interessante. Muito bem. Estamos fechando aqui o primeiro bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana, cujo foco é o cuidado da criação, o cuidado do nosso planeta. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos começando o segundo bloco do programa dessa semana e você já sabe que estamos estudando aqui sobre um tema muito importante, o cuidado do meio ambiente, cuidando da criação de Deus, como é importante nós termos essa noção como cristãos desta realidade. Estamos conversando aqui com o pastor Jorge Williams, lá do Rio de Janeiro, pastor da igreja de Botafogo, também o pastor Júlio César, responsável lá em uma das áreas administrativas da Igreja Adventista para o Rio de Janeiro, pela área de Escola Sabatina. Prazer receber os amigos aqui, E eu quero começar aqui o segundo bloco dizendo o seguinte: há muitos movimentos, há muitas organizações não governamentais que se preocupam com o meio ambiente, há muitas igrejas também, não é? Diferentes igrejas que já têm um posicionamento bem definido sobre o cuidado do meio ambiente. E eu gostaria de apresentar para você que está assistindo agora uma declaração do que a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê, e nós temos um documento que foi votado em nível mundial para que realmente a Igreja exerça uma função e exerça o seu papel na sociedade, na área de preservação do meio ambiente.
Veja só, acompanhe o texto que vai aparecer na sua tela com essa declaração sobre o cuidado da criação que a Igreja Adventista acredita. Os adventistas creem que a espécie humana foi criada à imagem de Deus, representando assim Deus como seus mordomos, para dominar o ambiente natural de maneira fiel e produtiva. Infelizmente, a corrupção e a exploração foram introduzidas na administração da responsabilidade humana. Homens e mulheres têm se envolvido cada vez mais em uma destruição megalomaníaca dos recursos naturais, resultando em grande sofrimento, descontrole ambiental e ameaça de mudança climática. Embora a pesquisa científica precise continuar, as evidências mostram que a crescente emissão de gases nocivos, a diminuição da camada protetora de ozônio, a destruição maciça das florestas americanas e o chamado efeito estufa estão ameaçando o ecossistema terrestre. Esses problemas são, em sua maioria, devidos ao egoísmo humano e à egocêntrica atividade para se obter mais e mais por meio do aumento da produtividade, do consumo ilimitado e do esgotamento de recursos não renováveis. A causa da crise ecológica está na ganância humana e na recusa em praticar a boa e fiel mordomia dentro dos limites divinos da criação. Os adventistas defendem um estilo de vida simples e saudável, no qual as pessoas não participam da rotina do consumismo desenfreado, do acúmulo de bens e da produção exagerada de lixo. Pedimos que haja respeito pela criação, restrição no uso dos recursos naturais, reavaliação das necessidades e reiteração da dignidade da vida criada. Esse documento foi votado no ano de 1995 e depois foi aprovado numa Assembleia Mundial da Igreja. E eu tenho certeza que você, pertencendo a outra denominação que está nos assistindo, deve ter também de sua igreja algum documento, uma declaração dizendo sobre a importância de protegermos o meio ambiente. Amigos, o que vocês diriam sobre essa declaração da igreja nesse sentido de cuidado do meio ambiente? Pastor Júlio César. Pastor, está em consonância assim, perfeita com Gênesis 1, verso 1. Se você olhar Gênesis 1, verso 1, você vê ali que no princípio criou Deus os céus e a terra. E naquele momento a terra ela ainda estava sem forma. O texto diz isso, estava vazia, mergulhada em trevas. Observe o texto. Você que está aí assistindo o programa, verifique que o momento em que a terra ainda não tinha assim todas as condições para que a vida pudesse ser exercida em sua plenitude, todos os seres vivos, Deus ali começa a sua atividade criadora. E quando ele começa a atividade criadora, é extraordinário ver como Deus trabalha de uma maneira em que cada detalhe da criação, onde havia trevas, ele começa, haja luz, e pelo poder da sua palavra tudo começa a existir. E você verifica, então, vem então, o verde, vem, porque você vê a necessidade de luz para ter fotossíntese, então você vê uma sequência de coisas lógicas, mas os detalhes do Criador, animais no céu, animais no mar, animais na terra. Mas quando você vê esse Deus falando assim, lá no finalzinho daquela semana de criação, e farei o homem, e faremos o homem, né, a nossa imagem, a nossa semelhança, e que ele cuide da terra, que ele guarde da terra. Ali eu estou vendo assim, Deus chamando o homem para ser um parceiro, para ser um botânico, para ser um zoólogo, para ser um administrador, mas para cuidar. Então eu penso que Deus está falando assim para todos nós, eu dei tudo para vocês, mas vocês devem preservar, porque a vida de vocês está ligada à vida, essa interdependência, esse equilíbrio, né? De tudo, de tudo. Então eu acho lindo que essa declaração, ela vem estar assim, em perfeita harmonia com a declaração de Deus. Muito legal a sua análise, pastor, porque isso nos remete àquilo que Deus criou, né? A nossa responsabilidade, não é, pastor Jorge, por cuidarmos do planeta, vem dessa criação de Deus. Porque se a gente focar, por exemplo, no modelo, vamos voltar à questão aí, né? Já estudamos em algumas semanas atrás esse tema, focarmos o modelo evolucionista, eu não tenho nenhuma responsabilidade com esse planeta. Nenhuma, nada. Ele vem do caos, não é? Eu vou ter, qual é a minha responsabilidade? Então é interessante a análise que ele fez. Eu sou apenas fruto de um acaso, né, de um processo, tá certo? Note que quando o pastor coloca aqui
Deus como Criador, a gente percebe aí nesse colocar o homem no jardim, eu dividiria esse texto em duas partes. A primeira parte, Deus colocou. Esse colocar de Deus representa e revela para nós algumas nuances do caráter do Senhor. Exemplo, Deus proveu uma habitação para o homem. Ele proveu essa habitação. O jardim era habitação. Tudo aquilo que antecedeu a criação do homem foi preparado para que no momento da criação tudo estivesse a contento para que o homem tivesse condições de viver de forma saudável. Isso me faz lembrar ali João, né, o livro de João, capítulo 10, verso 10, se não me engano, onde Jesus Cristo diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, vida com qualidade. Com respeito a essa declaração da igreja, de cuidarmos do meio ambiente, eu diria que nós temos que ter assim uma visão em duas áreas específicas. A visão individual e a visão coletiva. Às vezes, pelo fato de encararmos e presenciarmos várias pessoas que não cuidam do ambiente, serve como um fator desmotivador para que nós façamos a nossa parte. Então, note, isso me fez lembrar uma história, né, que eu li há algum tempo atrás, de uma oratória popular que diz que um poeta foi até uma praia e ele foi ali para se inspirar, ele escrevia, caminhava pela manhã e à tarde ficava em casa escrevendo. E ele viu numa determinada manhã um garoto lançando algumas coisas ao mar, se aproximou e percebeu que ele estava jogando estrelas do mar. E ele perguntou por que ele estava fazendo isso. E ele falou, olha, eu estou tentando salvar as estrelas do mar. Ele falou, mas olha, dá uma olhadinha em toda a extensão da praia, são quilômetros e quilômetros, são milhões e milhões de estrelas que estão espalhados aí. Né? Você não vai fazer diferença nenhuma. O rapaz não disse nada, baixou, pegou uma estrela, jogou no mar, olhou para ele e disse, para essa estrela eu fiz a diferença. A história popular diz que no dia seguinte o poeta estava junto com o garoto jogando estrelas no mar. Então nós temos o nosso papel como cristãos, nós temos o nosso papel se cada um de individual. nós fizermos um pouco, fizermos nossa parte, o mundo será muito melhor. Sim, né? claro. Se eu for equilibrado na produção de lixo, na destruição do meio ambiente, eu estarei ajudando, contribuindo, né, com o meu equilíbrio e o meu estilo de vida nessa questão. Né? Laerte, um detalhe que você falou é muito importante, você vê a questão óleo de cozinha. O costume geral é derramar o óleo ali mesmo no próprio esgoto sanitário. Isso causa uma poluição tremenda, prejuízo tremendo para depois separar óleo de água para tratar dessa água. Um hábito simples de pegar o óleo e colocar em uma vasilha, uma garrafa PET, e você já separar, você já ajuda sobremaneira. Então são atos simples que fazem diferença. Exatamente. Vale a quantidade de água ecológica. potável que é preciso para purificar a natureza quando jogamos um óleo desse é muito grande. Nós precisamos ter consciência ecológica. Exatamente. E se nós queremos deixar para a geração futura um planeta habitável, né, nós precisamos exercer isso hoje, agora, fazer a nossa E essa consciência ecológica, creio que começou no Éden, né? Porque se Deus criou o jardim e deu para o homem, há até uma expressão que normalmente nas igrejas cristãs nós usamos, em que diz que Deus criou o homem para ser um mordomo, não é? Um mordomo. O que a gente poderia dizer para os nossos telespectadores sobre essa questão de ser um mordomo? O que é ser um mordomo? Né? Não é esse mordomo na visão moderna, né? Nesse contexto bíblico. Na minha visão, o mordomo ele é um guardador, ele é um cuidador. Ele cuida como se fosse dele. Não é? Você percebe que quando nós cuidamos de algo que é nosso, a gente tem um cuidado mais especial, né? Um cuidado mais ali, com detalhes ali, do que se estivéssemos cuidando de algo que é do próximo. Quando nós entendemos que Deus criou o mundo e colocou o meio para que nós administrássemos como mordomos de Deus, nós vamos ter uma consciência assim mais apurada para cuidar dele como deveríamos cuidar. É verdade. Né? Pastor Júlio, a sua visão sobre essa questão de ser um mordomo para cuidarmos da natureza? Pastor, eu diria assim, a palavra mordomo, se você pensasse na casa de um multimilionário, de um rico, ele tem um mordomo, é o gerente que cuida.
é o gestor que cuida nesse sentido, da mansão. tem o mesmo sentido, né? Tem o mesmo Nesse sentido. Sim, claro. Com o passar do tempo, fala-se, o mordomo, liga-se a palavra mordomia, dá impressão em alguma coisa de uma pessoa que quer ganhar as coisas com facilidade, sem esforço. Não é esse o sentido. Sim. E foi muito bom essa colocação de vocês nessa direção. E o mordomo aqui é aquele que ele participa. Quando eu vejo assim, Deus falando assim, Adão, participa aqui comigo, dá nome aos animais. Então você dá um nome aqui às plantas, ele participa. Eu fico imaginando a parceria. Isso faz sentir-se presente dentro da própria criação, você é uma parte integrante. Deus queria que houvesse uma cumplicidade, uma cumplicidade, né? uma valorização. Essa conscientização tinha que vir de lá mesmo. Com certeza. Né? E é como você falou, a gente fazendo parte, partilhando, participando, aí você sente assim a sua responsabilidade de preservar, de contribuir, né, de ajudar os animais. Eu fico pensando em você ver o canto dos pássaros, você preservar isso, a liberdade. Então, o que Deus fez no Éden é o que Ele quer que façamos Exatamente. na nossa vida para quê? Interessante, você falou algo que me chama a atenção. Há pouco tempo, lá no Rio Grande do Sul, um amigo nosso tem uma produtora e ele produziu um programa sobre alimentos sem produtos químicos, né? Agora é essa onda, né? Essa consciência verde na alimentação, isso é importante. E uma das matérias que a produtora dele fez foi realmente numa plantação de arroz. E uma plantação de arroz normal e numa outra onde realmente não se usava agrotóxicos, né? Aquela plantação orgânica. E incrível, incrível. Na que tinha agrotóxicos não tinha pássaros. E na orgânica tinha os pássaros. Milhares de pássaros. Que coisa linda. Eu fiquei pensando, que responsabilidade nós temos, né? Quer dizer, os próprios pássaros já detectam, muitos deles morrem, né? Contaminados, mas eles já percebem e já vão para onde tem realmente o alimento mais saudável. E nós vivemos em um país praticamente de clima tropical e nós somos assim favorecidos com uma biodiversidade muito grande. Exatamente. De matas, de fauna, de flora, o que em outros países não existe. Então daí eu acho que para o brasileiro pesa um pouquinho mais a responsabilidade de cuidar, não é? Principalmente do pulmão do mundo chamado Amazonas. Né? Agora, pastor Júlio, se Deus deu a responsabilidade para Adão e Eva cuidarem do jardim lá naquele período antes do pecado, quanto mais hoje que nós estamos num contexto do pecado, deveríamos ter essa consciência de proteção, porque naquela época não tinha a degradação natural e Deus já pediu para cuidar. Sim. Ainda mais hoje. Então, realmente se faz muito importante que nós como cristãos entendamos isso e comecemos a praticar essa questão do cuidado do meio ambiente. Com certeza. Pastor, tem um texto aqui, eu pediria assim que você que está em casa, você que está agora nesse momento assistindo lições da Bíblia, pegasse o texto. Você abra a sua Bíblia lá no capítulo 5 de Tiago. É um texto duro, é difícil, mas ele vale para uma reflexão profunda para todos nós. É Tiago 5, versículos de 1 a 4. Observem só. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. É claro que é um texto falando da luta do capital e do trabalho, mas por trás dessa exploração está a exploração do meio ambiente, está a exploração da terra, está a degradação da terra, está a destruição daquilo que vai fazer com que as gerações futuras possam ter um ambiente propício para que haja de fato vida, sem toda essa quantidade inumerável de enfermidades e doenças. Então, verdade. eu diria, pastor, Deus está muito preocupado em colocar com clareza que Ele condena a exploração econômica, a injustiça, Ele condena de uma maneira muito... A ganância. A ganância, esse egoísmo desenfreado de explorar a terra, de destruir o solo de forma desordenada e destruindo, na verdade, o homem torna-se refém de si mesmo. Verdade. Ele se autodestrói. Na verdade, é uma minoria
que acaba de uma forma ou de outra infligindo que para todos quase que um destino fatal. É verdade. Se não fosse a fé que temos que Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. E se a gente parar para imaginar, a gente percebe que o homem nunca está satisfeito com aquilo que ele tem. Não é? Quer sempre mais. Nós vivemos aí numa ciranda de consumo muito grande. Bom, e uma coisa gera outra. Se eu consumo muito, eu tenho que produzir muito. E se eu produzo muito, eu tenho que tirar isso de algum lugar. A matéria-prima vem de algum lugar. Exatamente. E daí eu começo a entrar dentro de uma ciranda que não tem fim. Exatamente. Então, quando a Bíblia fala sobre essa questão de, inclusive, termos a iniciativa de ter uma vida mais simples, né? uma alimentação mais ponderada. Verdade. Né? Vamos tentar aqui pensar quanto de mata não é destruído para a fabricação de pastos. Por que os pastos são fabricados em larga escala no Brasil? Para atender a demanda do consumo de carne. E a camada de ozônio está indo embora em função da criação do gado também. Né? Quer dizer, então nós vamos entendendo que uma coisa puxa a outra. É uma cadeia. Né? E é um ciclo vicioso. Muito bem, meus amigos. Estamos terminando aqui o segundo bloco do programa Lições da Bíblia. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já para o último bloco do programa dessa semana. Não saia daí. Estamos começando o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia desta semana. Eu quero chamar a sua atenção para um presente que a TV Novo Tempo e o programa Lições da Bíblia querem juntos dar para você, telespectador. É a série de estudos bíblicos Princípios. Essa série maravilhosa vai levar para você o conhecimento da Palavra de Deus, tão necessário para a nossa vida como cristãos, dando uma estrutura mental sobre os diferentes assuntos da Palavra de Deus, doutrinas da Palavra de Deus, sendo que uma delas, e nós encontramos aqui, é justamente essa questão relacionada à criação de Deus, como tudo foi criado, a preocupação que devemos ter também com o nosso mundo. E eu quero oferecer isso gratuitamente para você. Então não perca a oportunidade de ganhar um bom presente. Aliás, alguns acham que às vezes tudo que é de graça não é bom, não é? Mas não, este aqui foge à regra, é de graça e é bom. É como a salvação, é de graça e é muito boa. Esse material também é muito bom. Basta você entrar no blog do programa e você solicitar através do blog este material. Vai ter ali um campo específico, você solicita e a equipe da Novo Tempo vai mandar com muito carinho para você. Ou por carta também. Então está aqui o presente, com muito carinho oferecemos a você. Estamos com os nossos amigos pastores do Rio de Janeiro, pastor Júlio César e pastor Jorge Williams, e vamos para a parte final do programa dessa semana. E eu quero chamar a atenção para vocês para mais um assunto referente a essa questão do cuidado do meio ambiente. Quando a gente fala sobre meio ambiente, o cuidado, a gente lembra da Semana da Criação, a gente pensa naquilo que Deus criou, na reflexão que Deus deu para o ser humano ao ter criado o sábado também ali, para que o ser humano pudesse descansar e seus olhos pudessem repousar nas coisas maravilhosas da natureza. Como vocês veem essa questão, essa ligação do cuidado do meio ambiente também com a Semana da Criação e o próprio sábado? A gente falava no bloco anterior que a gente entrou numa ciranda viciosa de trabalho. Né? Existe um texto de uma escritora norte-americana que diz: o homem ganha muito, mas em breve vai para a sepultura. Isso tem sido uma realidade nos dias de hoje. Verdade. Eu acredito que Deus, em sua infinita sabedoria, ao terminar o processo da criação, mesmo isento desse nosso cansaço físico atinente à nossa condição depois do pecado, ele, como um ser perfeito, ele deu uma pausa e parou durante um período de 24 horas para admirar todas as coisas que foram feitas. Por isso, o livro de Êxodo lá, né, nos aconselha: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus.
nele não farás nenhuma obra. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo. Não é? Então, essa recomendação divina, ela não é apenas uma recomendação formal, é um princípio para que nós, pelo menos no ciclo semanal, tenhamos uma pausa, até de parar um pouquinho de correr em busca do vil metal e contemplarmos o mundo que nos cerca. Verdade. Né? Então, acho que Deus, na sua sabedoria, Ele fez isso para nos dar qualidade de vida. Uma ação dessa, uma atitude dessa, até evita a degradação da natureza. Né? Imagine se milhões de pessoas, ou até bilhões, né? Vamos usar o bilhões. O mundo vai chegar agora a 7 bilhões de pessoas. Dizem né? que agora, Sim, ainda neste mês, né? sim. Esperamos que continuemos com um mundo favorável para a vida humana com tanta gente. Né? Mas imaginemos aí se 7 bilhões de pessoas parassem no dia de sábado. O freio no consumo, a produção de lixo, como ia cair num dia por semana, já imaginaram? Nossa, toda a poluição, tudo que se coloca hoje em termos de produtos químicos, né, que é lançados no céu, tudo que se faz hoje, que se explora a Terra em um dia, que diferença crucial faria? Que diferença extraordinária. Aí eu penso assim, como Deus é sábio, né? O sábado aí passa a ser assim, uma lembrança. Olha, eu criei, preservem, isso é para vocês, é um presente, né? Preservem, amem, isso é um presente, é uma dádiva. Aproveitem, utilizem de forma racional, inteligente. E cada 7 dias a gente descansa e vê o Criador, adora o Criador e diz, Senhor, é para recompor a vida. Hoje uma das doenças que mais praticamente faz vítimas no mundo inteiro são as doenças emocionais. O homem corre, como você disse, William, de uma maneira tão exagerada, tão bruta, tão assim, eu posso dizer assim, estúpida, que ele é o homem que está conectado com o outro lado do mundo, ele pode, pela internet, falar com pessoas em qualquer lugar do globo, ao mesmo tempo ele não consegue falar com o filho direito, não fala com a esposa direito, ele está estressado e Deus fala Não assim, para nunca. Não para nunca. Não para nunca. Esses dias eu estava passando numa região onde eu moro, ali em Porto Alegre, e eu sempre passo correndo ali e tal. Naquele dia eu estava tranquilo, fazendo uma caminhada na região, e eu falei, gente, eu nunca tinha visto esse jardim aqui, uma pequena praça. E eu parei ali e falei, mas será que é nova? Né? Será que é... Eu fiquei pensando, não, eu que passo rápido por aqui, não observo. Não é? Mas quando a gente para, que a gente tem tranquilidade, e fala assim, olha, com quanta coisa a gente vê, né? Se a gente parasse um pouco durante a semana para ver aquilo que Deus criou, a gente veria a degradação, o resultado da degradação. Olha, precisamos cuidar aqui, ó, porque agora se a gente está sempre correndo, a gente não para. Não para. Não é? O foco é sempre a ganância. Interessante. Essa pausa semanal, ela traz para nós algumas lições, né? Veja, hoje, algumas pessoas têm a tendência de pensar que nós precisamos de coisas para ser felizes. A pausa semanal, ela me ensina de que pessoas não precisam de coisas para serem felizes. Pessoas precisam de pessoas. E como você falou, pastor, note, hoje você tem uma gama de informações dentro do meio tecnológico, você se comunica com os 4 cantos do planeta, né? Ali com o seu computador, com o seu iPad direitinho, mas você não olha nos olhos, você não para ter uma discussão saudável, para poder trocar ideias, né? E isso acaba influenciando, acaba influenciando a qualidade de vida. Já não observa aquele que está doente, que precisa de ajuda, aquele que está passando fome, precisa de ajuda. A gente não vê essas coisas, né? E a vida passa a não ter o valor que Deus dá. Existe um texto muito lindo em Isaías, que diz assim, visto que você foi precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Então, Deus é um ser relacional. Sim. O fato de Deus ter colocado ali o homem no jardim para cuidar e interagir com o homem é porque Deus é um Deus relacional. Deus não criou o homem e o deixou à própria sorte, como alegam algumas linhas, né, de pensamentos filosóficos. Deus, ele criou o homem para se relacionar com ele. E Deus criou o homem para se relacionar com o próximo. Daí o fato de Deus pegar aí o decálogo, já que estamos falando em relação ao sábado, Exatamente. E colocar em dois blocos. Amor a Deus. Amor a Deus e ao próximo. Né? Você ama a Deus e ama ao próximo. Então, aí está o cerne para uma vida de qualidade. Perfeito. E ainda que vivendo num mundo de pecado, Deus espera que a gente tenha uma vida de qualidade, né? Que você possa usufruir da vida, ainda
que passando pelos problemas que o pecado ocasionou. Exatamente. Eu acho interessante, pastor Laerte, é que o mandamento fala assim, olha, até o teu animal. Então, essas coisas são detalhes interessantes. Sim. O animal descansa, não é? O teu amigo, o teu estrangeiro, o teu trabalhador descanse. Por que Deus está querendo dizer A terra isso? descansa. A terra descansa. Interessante. Você é para parar para pensar. Olha, hoje vivemos o momento da ditadura da comunicação. Bilhões de informações. Você não sabe em que momento o que você vai escolher de tanta informação. Mas você tem que parar para pensar que tem às vezes um filho querendo falar com você. Você tem que ouvir, não só com os ouvidos, ouvir com o coração. Olhar não só assim especificamente com os olhos, mas entender, olhar a esposa, esposo. O que está acontecendo com o nosso planeta. O que está acontecendo com a nossa família, o que está acontecendo com o vizinho do lado que você chamou a atenção, porque a gente não para pensar. Exato. E o que Deus fez por nós, o que eu posso fazer por alguém. Se não é de sol a sol trabalhando, egoisticamente olhando só os meus interesses, eu acho que o sábado é um memorial também ecológico de preservação da existência do próprio Deus, da existência da família e da preservação de tudo que Ele criou. Exatamente. Tem um ponto que eu queria aproveitar o gancho aqui, nós estamos falando, é que quando Deus disse, façamos o homem à nossa própria imagem e semelhança, eu fico imaginando, né, Deus dando autoridade, depois que Ele criou o homem, sobre os peixes, sobre as águas, os animais. Quando Deus falou, cuidem disso, quer dizer, Ele estava dando o jardim e a terra para que fossem cuidados, mas isso pertence a Deus. Então, nós temos domínio sobre a criação, mas aquilo não é nosso. Ele não me pertence, pertence a Deus. Essa visão deve permear a nossa visão cristã. Né? O cuidado não é sinônimo de depreciar, não é? De destruir, não é? De explorar de uma maneira irresponsável. Ou de propriedade. Ou de né? propriedade. Porque a propriedade é de Deus, né? É dele, o mundo é dele. Eu acho que quando você dirige, o seu carro é uma coisa. Quando você dirige o carro do outro, é outra coisa. Eu acho que você redobra o cuidado, porque você quer entregar o carro de maneira íntegra, né? Sem ter nenhuma avaria. Né? Eu acho que na questão da natureza é assim também. Interessante, Jorge Williams, que a Bíblia fala assim, em algum momento, Deus dando declarações diretas e claras para o homem. Dominai, sujeitai a terra, dominai os peixes do mar. Mas de que forma Deus está falando isso? É bom frisar isso. Esse domínio aqui é sobre a orientação de Deus. É um domínio que, na verdade, é um domínio para servir, é um domínio para preservar. A gente está batendo na mesma tecla, mas é interessante destacar essas palavras, porque Deus, na verdade, está querendo chamar a atenção. Exatamente. Porque esse é um domínio consciente, é um domínio utilizando a razão, e não a exploração pela exploração e a destruição, sem levar em conta que, na verdade, isso não nos pertence, como você enfatizou bem. Exatamente. Existe um texto de uma educadora americana chamada Ellen White, Fundamentos da Educação Cristã, página 319 ou 320, não me recordo agora. Ela diz assim, o mundo, ainda que tendo essa consequência do pecado, é belo. E admitamos aqui, existem lugares que são fantásticos para serem visitados. E é um crime você mexer ali naquele lugar, não é? É um crime você ali degradar aquele lugar que foi assim cuidadosamente criado e desenhado por um artista chamado Deus. É verdade. Bom, nós aqui no programa Lições da Bíblia louvamos todos aqueles movimentos e pessoas que buscam ter uma consciência ecológica de preservação do meio ambiente e que nós cristãos, né, tenhamos esta bela intenção e esse estilo de vida também. Nosso tempo acabou e eu quero pedir aqui para os amigos deixarem uma mensagem final aos nossos telespectadores. Pastor Júlio César, vamos começar contigo. Queridos, nosso Deus é maravilhoso. Ele criou cada detalhe da criação para dar de presente para o ser humano. Acho que tudo que nós pudermos fazer para honrá-lo, para honrar aquilo que ele criou, essa dádiva, devemos fazer. Atitude simples. Um lixinho que eu vou jogar ali pelo vidro, pego, coloco no carro, jogo em casa. No lixo. Então, cuidar com amor daquilo que Deus fez, porque foi um presente, é uma graça maravilhosa que Ele nos oferece, ter o oxigênio, ter a água. Então, eu diria para você, nós temos um dever aqui e agora, para que esse Deus maravilhoso possa cumprir sua promessa extraordinária de um novo céu e uma nova terra. Pastor Júlio César, obrigado pela sua participação no programa. Pastor. Deus abençoe o seu trabalho no Rio de Janeiro, a sua família, o seu ministério. Tá? Pastor Williams, a sua mensagem final. Eu queria dizer a todos aqueles que nos assistem que temos que ter uma mentalidade coletiva? Sim,
mas é preciso primar pela mentalidade individual, a nossa a responsabilidade nossa de cada dia. Todos nós precisamos zelar pelo mundo em que nós vivemos. E a pergunta que eu gostaria de encerrar da minha participação é assim: Deus colocou o homem ali no jardim para cuidar do jardim. Qual é o jardim que Deus quer que você cuide? Faça essa pergunta, pergunte para Deus, assuma a sua responsabilidade e faça do mundo que nós vivemos um mundo melhor. Pastor Williams, obrigado pela sua participação também. Deus abençoe o seu trabalho, o seu ministério, a sua família. Esperamos nos ver em breve aqui também no programa Lições da Bíblia. Obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe a você e a sua família também. Eu convido a você e a nós aqui para orarmos agora, fechando o programa. Obrigado, Pai querido, pelo belo mundo, pela bela terra que Tu destes a cada um de nós. Dá-nos a consciência de preservá-la, para desta forma também honrarmos o Teu nome e estarmos cuidando deste presente que destes para nós. Amém. Por Jesus. Amém. Amém.